Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Tijolinho de Deus. Dessa vez nós vamos ver aqui, vamos continuar Deuteronômio. Nós lemos o 7 ontem, vamos dar continuidade. Deus disciplina seus filhos. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Eu prefiro essa versão, mas como eu estava sempre vendo na NVT, eu vou trocar. Está na CF, né? Então vou trocar. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivam só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Amém. O que é muito difícil, né? A gente quer fazer jejum, tem dificuldade absurda, eu pelo menos falo por mim. Às vezes eu não consigo ficar um período sem fazendo jejum. Penso em fazer, quando vejo já passou meses, já passou anos e não faço. Número 4. Ao longo de todos estes 40 anos, suas roupas não se gastaram e seus pés não incharam nem criaram bolhas. Olha que coisa incrível. Isso aqui é uma coisa que eu já ouvi dizer, mas eu não lembro de ter lido. Né? Eu já li também, mas é bom ler de novo. Ao longo de todos esses anos, esses 40 anos, suas roupas não se gastaram e seus pés não incharam nem criaram bolhas. 40 anos sem gastar roupa, você imagina? Tudo bem que a minha aqui já durou alguns anos já, mas não chega a 40 anos, né? E não se gastar, a minha se gasta, né? Com o tempo vai rasgando, vai furando. E nem os pés incharam e criaram bolhas. Num calor absurdo no deserto, olha que coisa incrível. Pensem nisto. Assim como o Pai disciplina o Filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Portanto, obedeça aos mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele. O Senhor tem misericórdia de nós. Pois o Senhor, seu Deus, estava levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram nos vales de colinas. É uma terra de trigo e cevada, com vinhedos, figueiras e romanzeiras, com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento, não falta coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre em grande quantidade nos montes. Quando tiverem comida até se saciarem, lembre-se de louvar o Senhor seu Deus pela boa terra que lhe deu. Amém, Senhor. Obrigado, Deus. Tenham cuidado para que, em meio à fartura, não se esqueça do Senhor seu Deus e desobedeçam aos mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Coisa que me chama a atenção aqui é justamente isso. Às vezes a gente, né, que é pobre, né, a gente pede, não, Senhor, me dá bênção aí, me ajuda aí, que com certeza eu vou ajudar muita gente. Irmãos, sendo bem sincero, se a gente não consegue ajudar o próximo com pouco que a gente tem, não vai ser no muito que a gente vai ajudar. Não, eu vou ajudar sim. Aí você vai ajudar com a migalhinha, entendeu? No máximo, entendeu? Tipo, você está ganhando R$ 1 milhão, vai ajudar com R$ 100, com R$ 50, né? Hoje, se você está ganhando salário mínimo, não digo nem com dinheiro, mas às vezes, cara, às vezes são coisas tão simples. Às vezes, uma roupa que você não está mais usando, você dá para uma pessoa, entendeu? Não digo uma roupa rasgada, né, irmão? Mas digo assim, uma roupa que você vê que é boa, você tá no teu guarda-roupa, você tá parado lá um ano lá, você nem usa mais. Mas tá boazinha, você usou poucas vezes, tá lá bonitinha, entendeu? Você pode dar pra pessoa. Mas você não dá, mas você tá pedindo a Deus. Não, Senhor, me ajuda aqui, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer um sei que. Irmãos, Deus não é menino, né, irmão? Deus não é bobo, né? Se o nosso Pai, que é o nosso Pai da Terra, não é bobo, né? Se a gente não é bobo, você acha mesmo que vai enganar Deus? Não? Eu falo isso pra mim também, irmãos, entendeu? Pra mim. Deus, de repente, não me deu dinheiro até hoje por causa disso, entendeu? Porque Ele sabe do meu coração. Ele sabe que se um dia Ele me der, eu posso... Tudo que eu estou pensando agora aqui, que eu posso ajudar, para você ter uma ideia, a vontade que eu tenho de montar tipo uma sala assim, uma sala de informática, de tecnologia, para as pessoas entrarem ali, cara, e se aperfeiçoar, entendeu? Melhorar o conhecimento delas. É a vontade que eu tenho, entendeu? No meu coração.
de mostrar que é uma área que eu entendo, né, de tecnologia. Por exemplo, eu entendo de montagem de computador, uma coisa interessante. Eu entendo de parte hoje que tem inteligência artificial, que está na moda hoje, uma coisa que eu entendo bastante também. Os programas estão se unindo uma coisa com a outra, tipo, o Word está se juntando com várias coisas, então tem muito conhecimento interessante, que seria interessante compartilhar com essas pessoas, né? Na maioria das vezes com jovens, né? Ou bem idosos, por exemplo. Ou até pessoas que estão desantenadas mesmo, né? Não são muito ligadas nessa área tecnológica. Então, assim, eu tenho vontade de fazer isso? Tenho. Eu já falei com Deus? Já falei com Deus. Mas, aí por que Deus não me deu recurso para isso ainda, entendeu? Será que se Ele me der esse recurso, eu vou fazer isso? Ou eu vou para Disney, ou eu vou para Miami, ou vou para os Estados Unidos, ou vou viajar, vou querer conhecer lá, aquele lugar lá dos ricos, como é que é o lugar dos árabes? Esqueci o nome lá da Arábia, Catar, sei lá, um lugar lá que é muito rico lá. Então, assim, às vezes, Deus não dá o dinheiro pra gente por causa disso, porque Ele conhece não só o nosso coração, mas Ele já vê o futuro. Ele já sabe com 1 milhão na tua mão o que você vai fazer, né? Então, imagina, irmãos, você acha mesmo que Deus não quer que os filhos dele sejam milionários? Imagina vários cristãos verdadeiros, né? Que tem uns falsos também, que tem as pessoas que seguem falso profeta. Tem os falsos profetas e os falsos cristãos. Mas imagina os cristãos verdadeiros com muito dinheiro. O que eles não fariam na terra, né? Então, assim, Deus tem vontade de dar dinheiro para os seus filhos verdadeiros que sabe que não vai se corromper. Mas a maioria que fala que vai ajudar, não sei o que, não vai ajudar, irmão, não vai ajudar. Então, assim, a gente tem que se colocar bem mesmo no eixo com Deus mesmo para poder Ele dar recurso financeiro para a gente abundante. É claro que o recurso natural, Deus sempre vai dar, entendeu? Aquele recurso para você se manter do dia a dia. Tanto é que ele dá até hoje, né? Para mim tem dado, né? O recurso, pelo menos básico, para me manter. Mas além disso, ele não tem dado. Mas eu creio que seja por isso, né? Porque eu não vou conseguir lidar com os recursos a mais do que ele me der. Bem, acabei falando demais, vocês me desculpem aí. Vamos continuar então com a nossa leitura diária da Bíblia. Vamos lá. Cadê? Tenham cuidado para que em meia fartura, então. Esse texto me chamou a atenção, entendeu? Pra gente ter cuidado quando Deus der pra gente, não esquecer do Senhor. Às vezes, e olha que às vezes a fartura nem é tanto, hein? Às vezes só um emprego a mais, um cargo a mais. Você ganhou lá R$ 300 a mais do teu salário. Tu tava ganhando, sei lá, não sei, vou chutar aqui, 2.000. Aí tá ganhando 2.300. Esses R$ 300 já para de ir pra igreja, não sei o que, entendeu? Então, assim, é complicado, irmãos, entendeu? A vida é muito complicada. Esse negócio de dinheiro mexe muito com o ser humano. A pessoa já vê que já sente com poder a mais, né? Que é em meia fartura, entendeu? Então, quando a gente está muito farto de coisas, por exemplo, quando está comendo muito bem, entendeu? Tá todo dia se alimentando farturamente, sobra nada, não, além de não sobrar, não falta, entendeu? Aquela coisa abundante, né? Todo dia você tem um chocolatezinho para comer, todo dia tem uma coisinha para comer, todo dia tem sobra de dinheiro, tá? Isso não é sobra de ser milionário, não, irmão. Tô falando assim, fartura, entendeu? Fartura nem sempre milionário. Fartura é tipo assim, todo dia você consegue comer um pedaço de um bolo. Todo dia à tarde tem um bolinho para comer, tem um pão doce para comer, entendeu? Então, assim, isso eu já considero uma fartura, né? A tua barriga fica cheia, você come até ficar cheio, entende? Empanturrado e tal. Aquela coisa assim muito boa. Mas e Deus nessa hora, entendeu? Que geralmente nessa hora a gente acaba esquecendo. Então, essa parte me chamou muita atenção, tá? Esse pedaço aqui me chamou muita atenção mesmo. Vamos continuar então. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, coisa linda que Deus está falando com a gente hoje, ó. Deus dará a oportunidade a gente de construir belas casas, construir. Meu Deus. Meu Jesus. E quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, sua prata e seu ouro tiverem se multiplicado junto com todos os seus bens. Oh, Jesus. Não se torne orgulhoso e não se esqueça do Senhor, seu Deus, que o libertou da escravidão da terra do Egito. Bem, irmãos, eu vim do mundo, né? Eu sou uma pessoa que eu vim do mundo. Então eu conheço outro lado da moeda, conheço outro lado da vida, vamos dizer assim.
o Egito dessa terra, entendeu? E nada se compara à presença de Deus. As melhores coisas que eu experimentei, melhores bem aspas, né? As coisas que eu achava incrível, maravilhosa, não se compara à presença de Deus com as suas dificuldades, que aqui a gente tem grandes dificuldades, enormes dificuldades, mas por mais maiores que as dificuldades sejam, ainda assim na presença do Senhor, como disse o salmista, mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 dias fora dela. E isso é uma grande verdade. Peço perdão, irmãos, pela. Eu podia pausar o vídeo, eu podia gravar tudo de novo, mas vou deixar assim mesmo. Quem chegou até aqui teve que ouvir aqui o que Deus queria falar conosco. E essas partes às vezes mexem muito comigo, né? Certas coisas assim a ponto de me emocionar. Alguns textos, também a história de Jesus também, quando eu leio, provavelmente eu vou emocionar muito. Vai demorar a chegar ainda, né? Porque Jesus lá na frente, só em Mateus começa. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas daqui a alguns meses. Mas certamente eu emocionarei muito, cara. Lendo Jesus é muito incrível. E a história é muito maravilhosa. Vamos voltar então aqui para nossa leitura. Ele os guiou pelo deserto, imenso e assustador, cheio de serpentes venenosas, escorpiões, uma terra quente e seca. Ele lhes deu água da rocha. Irmãos, a água da rocha às vezes representa coisas que do nada, entende? Às vezes tinha dia que em casa que não tinha absolutamente nada. E nascia água da rocha, entende? Às vezes, por exemplo, a água da rocha antigamente era real, né? Real no sentido de ter uma rocha e sair água ali da rocha, né? Do meio da rocha saía água, as pessoas ficavam espantadas, né? Porque não fazia o menor sentido aquilo ali. Mas lógico que uns acreditavam que é Deus, outros não. Sempre tem os incrédulos no meio. E hoje as coisas não é igual antigamente, exatamente igual. Não precisa ter uma rocha na tua frente. Não que Deus não possa fazer, não é isso. Deus pode fazer, mas não é hoje como funciona assim. Da mesma forma que eu ia falar, o negócio da rocha, sair água da rocha. Fugiu na minha mente que eu ia falar, mas daqui a pouco eu vou lembrar, se Deus permitir. Sustentou-os no deserto com maná. Ah tá, o que eu queria dizer é que as coisas são simbólicas no sentido assim, por exemplo, a nossa guerra hoje, no deserto, não é contra a carne e contra o sangue, entendeu? Lá eles lutavam ao fio da espada, pegavam uma espada e ia para cima dos outros ao fio da espada, lutavam brutalmente, né? Hoje essa guerra existe? Existe, mas é espiritual, né? A nossa luta maior é no joelho, né? É no jejum, na oração, no joelho, na leitura da palavra, como estamos fazendo agora aqui. Esse é o maior desafio nosso no dia de hoje, né? É uma guerra tão forte quanto aquela guerra. São guerras tão difíceis quanto, entende? Cada uma tem seu tipo de dificuldade. Imagina você ter que pegar uma espada e ir pra cima do inimigo, né? Enfrentar ele. É dificílimo. Real, uma espada real. Assim como é difícil também os dias de hoje, né? São dificuldades diferentes, tá? E Deus colocou cada pessoa no seu tempo correto. A gente não suportaria aquele tempo de lá e talvez ele não suportasse o tempo de hoje. Entendeu? Eu creio muito nisso. Que as pessoas, cada uma vive exatamente no tempo que tem que viver, né? Hoje pessoas não suportariam um dia como é hoje na tecnologia, nessa loucura que é hoje. Até as pessoas de hoje têm grande dificuldade, por exemplo, pessoas que ficam com depressão, com doenças, devido à própria internet mesmo, a quantidade de informação que vem na cabeça da pessoa, né? Por exemplo, quando ela pega assim, ó, ela entra num tal de Instagram, vai rodando, feed, rodando. Isso aqui, para a cabeça do ser humano, né, é algo é algo muito prejudicial, entendeu? Rodando feed, rodando. Fica rolando para cima, rolando para cima, rolando para cima. Aquelas pessoas daquela época talvez não suportassem isso hoje, esse excesso de informação. Assim como pra gente já é difícil. Da mesma forma a gente não conseguiria suportar a espada, lutar na espada. Imagina hoje a gente tendo que pegar uma espada agora e lutar. Eu, tô falando por mim, eu não conseguiria. Eu tenho certeza absoluta, entendeu? Eu não conseguiria.
Não sou preparado para isso, nunca fui. Desde pequeno, meu mundo é tecnologia, videogame, essas coisas. Então, a não ser que por um milagre, né? Não tô falando nesse lado, tá? Falando humanamente falando. Que milagre é milagre, milagre, Deus faz o que quer. Mas eu acredito que Deus botou cada um na sua geração correta. Jesus veio no tempo dele, há 2000 anos atrás, no caso 2024, né, que já passou, está em 2024. Tudo bem que dizem que tem um pequeno delayzinho, pequeno diferença ali de 1 ano, 2 anos, mas menos importa. O que importa é que Jesus veio aqui há 2000 anos atrás, aproximadamente, e fez a parte dele, e cada um veio na sua época certinho, entendeu? Deus não errou em ninguém, não confundiu ninguém. Cada um nasceu na família que tinha que nascer, cada um nasceu do jeito que tinha que nascer, cada um nasceu com as suas características. O importante é a gente se aceitar do jeito que a gente é e tocar o barco, e especialmente saber o que Deus quer da nossa vida e fazer exatamente o que Deus quer da nossa vida, consultando Ele diariamente. Bem, irmãos, eu acabei mudando um pouco o tema aqui do vídeo. Mas vamos lá, vamos continuar então. Nós estamos aqui no verso 16 ainda, né? Que falei pra caramba. Deuteronômio, capítulo 8, verso 16. Sustentou-os no maná, no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Ah, Jesus. É... Irmãos, às vezes a gente passa por provações absurdas que a gente acha que não vai nem resistir, mas é para o nosso próprio bem, é o que está falando Deus nessa noite conosco. Eu estou gravando hoje à noite, estou gravando às 11h14 da noite do dia sexta-feira, 9 de fevereiro, onde pleno carnaval, né, início de carnaval hoje, que eu lembro que minha professora de português há muitos anos atrás falou o seguinte, que é carnavale, é carne, nada vale. Esse é o termo carnaval. Isso eu aprendi há mais de 20 anos atrás. Carnavale. Carne nada vale. Né? É o carnaval que a gente... E realmente, né? É interessante esse termo, né? Porque realmente a carne não vale nada, né? E é a época da maior promiscuidade que existe, talvez no mundo. É o carnaval. E começa no dia de hoje, é a hora que eu estou gravando aqui, são 23 horas e 15 minutos de sexta-feira, de início de carnaval, que vai acabar, se não me engano, terça-feira, não sei exatamente. Que antigamente eu ficava ligado na Globo, querendo ver carnaval, apertava lá, canal 4 lá, ficava vendo. Hoje eu nem ligo televisão, não gosto. A minha distração, todo mundo tem sua distração, a minha distração é a internet, é ficar vendo alguns feeds, alguns até desnecessários, não precisaria ver. Não digo que seja pecado que eu vejo, mas são desnecessários, entende? Coisa que não precisa de ver. E toda distração acaba que não é de Deus também, então, de toda forma, sendo pecado ou não, distração é distração. Certo? A gente está focado, não distraído. Mas vamos lá, será que eu acabo esse vídeo hoje? Eu acho que sim. Vamos tentar aqui. Mas eu creio que eu estou falando que Deus quer que seja falado para a noite de hoje, para esse tempo de hoje, para o vídeo de hoje. Que o vídeo fica na internet também, né? E alguém pode um dia encontrar ele e essas palavras servir para a pessoa também. Eu creio que a palavra de Deus nunca volta vazia. Deuteronômio 8, NVT 17 diz assim: Fez tudo isso para que você jamais viesse a pensar. Conquistei toda a riqueza com a minha própria força e capacidade. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Lembre-se do Senhor, seu Deus, é Ele que lhe dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Como eu falei, irmãos, você ter um pão, um ovo, para tomar um café da tarde já está ótimo. Tendo um matezinho e um cafezinho, tudo bem? É o que tem, é o que você tem, é o que Deus deu, entende? E se Deus der uma mesa farta, irmão Pantoja, ou Fábio, sei lá, tanto faz. Meu nome é Fábio Pantoja. Às vezes eu mesmo me chamo de Pantoja, ele me chama de Fábio. Mas irmão, e aí? E se Deus der aquela mesona caprichada toda tarde?
É isso que Deus está falando justamente aqui, irmãos. Às vezes dá o capricho, aquela coisa que a gente quer, que a gente sonha em ter algo exageradamente grande, entende? Que dê muito, sobre muito. 1 quilo de queijo, não sei o que lá, essas coisas todas. Às vezes distrai a gente e tira a gente do Senhor, entendeu? Mais hora Deus vai dar. Deus dá, entendeu? Porque Deus se alegra nisso. Que essa terra aqui é abundante, Deus é abundante. Então ele se alegra em ver os filhos com essa mesa farta, entende? Porque o céu vai ser assim. E nós temos amostras grátis do céu. Por exemplo, por que são milagres? Para mim, milagres nada mais é do que a amostra grátis do céu, que o céu não vai ter dor, não vai ter nada. Então, Deus se ama quando Ele tira a dor de alguém, né, através de um milagre, que é o que o céu é. O céu é sem dor. Né? Posso continuar? Será que eu consigo continuar? Eu agradeço a Deus e louvo a Deus, porque é muito bom sentir a presença de Deus e eu me emociono quando a presença de Deus está muito forte. Que é o que eu estou sentindo agora aqui, por isso eu estou assim. Eu espero que você que está do outro lado entenda que essa emoção é apenas, né, muito entre aspas, né, a presença de Deus que é muito forte. E é por isso que eu estou assim. Deus está falando muito comigo nesse texto. E eu espero que esteja falando no seu coração também. Lembre-se disso, do Senhor, seu Deus. É Ele que dá força para serem bem-sucedidos. Engraçado que eu conheço algumas pessoas bem-sucedidas que não creem nem em Deus. E mesmo assim, Deus dá essa força para ser bem-sucedido. Parece muito contraditório na nossa cabeça, né? Na nossa cabeça é muito contraditório isso. Não faz o menor sentido. Deus dá força para as pessoas serem bem-sucedidas, sendo que elas nem ao menos acreditam nele e desprezam ele por completo. E mesmo assim, Deus dá força para eles serem bem-sucedidos. Isso é algo incrível. Isso é algo totalmente fantástico. É justamente isso que diferencia Deus de qualquer outra pessoa que a gente conheça. Qual ser humano faria isso? Me responda essa pergunta. Qual ser humano daria força para uma pessoa ser bem-sucedida, uma pessoa que é contra ele, que luta frontalmente, que ataca ele de frente mesmo, com toda a sua força, toda a sua raiva? Né? Já vi pessoas na rua e até em outros lugares afrontando Deus de uma maneira assim, afrontando, mas afrontando mesmo, de falar assim: cadê seu Deus? Eu vi um vídeo de um rapaz que perguntou para uma senhorinha com cadeira de roda, falando assim: ei senhora, a senhora veio fazer o que nessa igreja? Ela falou: ah, ele falou, não, ele falou assim, ó, foi uma pergunta retórica, tá, que ele fez. A senhora veio aqui na igreja para ser curada, não veio? Ela: vim sim, toda feliz a moça, a senhorinha. Aí a senhorinha estava toda feliz, ela foi e falou assim: vim ser curada. Ué, mas cadê a sua cura? Só que ele perguntava, engraçado, ele perguntava de uma maneira afrontando, mas de uma maneira gentil. É estranho falar, não sei nem como é que eu explico isso. A maneira que ele falou é como ele fosse um repórter da própria igreja, entendeu? Mas falou de uma maneira suave, mas ao mesmo tempo afrontando a Deus. Mas a senhora não veio buscar sua bênção aqui? Com o pastor Valdomiro? Acho que foi até o Valdomiro, se não me engano, no dia lá. Aí ela: não, mas eu confio que Deus vai me dar a cura. Ué, mas a senhora não veio aqui pegar sua cura? O que aconteceu? Aí dava o microfone para ela falar: não, não, é que eu confio em Deus, eu creio que Deus vai me dar a cura. Não, tudo bem, mas é porque a senhora está aqui, a senhora entrou e saiu do mesmo jeito que entrou. Aí eu fico pensando: engraçado, né? Esse rapaz ele tem um canal bem sucedido na internet, inclusive. E é justamente isso aqui que me lembrou, entendeu? Esse bem sucedido aqui, ó. Esse termo aqui, ó. Ele tem um canal bem sucedido na internet. Ele tem um canal com pessoas que seguem ele. Pessoas que também afrontam Deus. Que fatalmente essas pessoas, né, certamente têm seus trabalhos. São bem sucedidas no trabalho, muitas delas.
e Deus é que dá força para elas serem bem-sucedidas. Se você fosse Deus, responde isso aí. O que você faria com essas pessoas? Você daria força para serem bem-sucedidas? Olha como é que nosso Deus é maravilhoso. Uma coisa, porém, eu lhe garanto: se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, adorando e curvando-se diante deles, certamente serão destruídos. Tem um, tem um, tem um verso lá de Provérbio, não, é também de Salomão, né? Sabedoria de Salomão, esqueci o nome, não é Cantares também não. Tá, você deve saber o que eu estou falando. Que fala o seguinte: há um tempo para todas as coisas. Então Deus vai cobrar essas pessoas que estão afrontando ele diretamente no carnaval, né? Que botaram até uma vez Jesus sendo puxado pelo diabo. Então isso vai ser cobrado, certamente será cobrado. Entendeu? Ah, mas nessa terra eu não vejo, irmão, eu não vejo muita gente ser cobrada. Gente, eu preferiria ser cobrado nessa terra. Entendeu? Eu preferiria. Se eu pudesse escolher, se eu estivesse na pele deles e pudesse escolher, com certeza eu ia falar: não, Deus, me cobra logo agora aqui. Entendeu? Porque imagina a cobrança de Deus após essa era acabar. Entende? Então é muito melhor. Assim como o Senhor destruiu outras nações em seu caminho, vocês também serão destruídos caso se recusarem a obedecer ao Senhor, seu Deus. Amém, Senhor Jesus. Nos ajude a obedecer ao Senhor, Senhor Jesus. Vitória pela graça de Deus. Deuteronômio 9, NVT. Ouça, Israel, hoje você atravessará o rio Jordão para ocupar a terra que pertence a nações muito maiores e mais poderosas que você. Povos que vivem em cidades com muralhas que chegam até o céu. Seus habitantes são fortes e altos, descendentes dos famosos Enaquins. Você já ouviu o ditado: quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja certo, porém, que hoje o Senhor, seu Deus, vai adiante de você com fogo devorador. Ele os devorará e os humilhará diante de você, para que você os expulse e os destrua rapidamente, como o Senhor prometeu. Depois que o Senhor, seu Deus, tiver feito isso por você, não diga em seu coração: o Senhor me deu esta terra porque sou justo. Não. Por causa da perversidade das outras nações que ela as expulsa diante de você. Olha que coisa incrível. Não diga em seu coração: o Senhor me deu essa terra porque eu sou justo. Ó, o Senhor me deu essa terra aqui, ó. O Senhor me deu esse casarão aqui porque eu sou justo. O Senhor me deu dinheiro porque eu sou justo. Irmãos, entenda uma coisa. Nós nunca seremos isso, entendeu? Nunca seremos bom, nunca seremos justo. Quem é bom e quem é justo é o Senhor, entendeu? Ah, não, mas eu tento fazer a justiça de Deus, irmão Fábio. Aqui, ó, faço, eu busco. Irmão, não adianta. Isso aí quem falou isso aí, sabe quem falou? Aquele jovem rico falou isso aí também para Jesus. Bom mestre, o que farei para herdar o reino dos céus? Aí Jesus chegou cortando e falou assim, ó, cortou ele falou: ó, por que me chamas bom? Só existe um que é bom, e é meu Pai que está no céu. Mas vamos lá, continua o que você está falando para mim aí. Ah não, bom mestre, ele não repete não, ele fala assim: ah não, mestre, é que como é que eu faço para herdar o reino do céu? Aí ele fala: ué, é só cumprir os mandamentos. Não matará, não roubará, não dará falso testemunho. E falou os mandamentos lá pro jovem rico. O jovem rico: ah, Jesus, é tranquilo, Senhor Jesus. Não, isso aí eu faço desde a minha juventude. Isso aí também tá tudo de boa. Ou seja, esse rapaz, esse gabou, entendeu? Tá se gabando, tá se achando muito ali o bambambam na época, na hora com Jesus. Aí Jesus sabia o ponto fraco dele e falou assim: tá bom, se quer ser perfeito, vá lá, vende tudo que tens. Se não me engano, é metade pro pobre, né? Ou dá tudo pro pobre. Não lembro se é metade ou se é tudo, agora não tô lembrando. Sei que ele fala: vá, vende tudo que tens, dá pros pobres, siga-me e você terá um lugar no paraíso. Ou seja, ele ia ser um seguidor de Jesus e ia ter um lugar no paraíso. Então ele ia conseguir o que ele está perguntando a Jesus. Aí Jesus fala: beleza, se queres ser perfeito, vai lá, vende tudo pro pobre e tal. Então é isso. A gente nunca vai ser justo, nunca vai ser bom. Só quando a gente receber o corpo. Ai, desculpa, irmão, desculpa pela tosse aí. Vamos continuar.
Então nós nunca seremos justos, tá, irmão? Não tem isso. O que Deus está chamando a nossa atenção aqui é para a gente tomar cuidado com essas coisas, tá? Cuidado, cuidado, muito cuidado. Você não está prestes a tomar posse da terra deles porque é justo ou íntegro. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações de diante de vocês somente por causa da perversidade deles. Ou seja, elas que são muito pior do que a gente, é por isso que está dando para a gente. E para cumprir o juramento que fez seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Então, olha só que interessante. Reconheça, portanto, que o Senhor, seu Deus, não lhe dá essa boa terra como propriedade porque você é justo, pois não é. Na verdade, você é um povo teimoso. Cara, que coisa mais incrível. A Bíblia ela fala com a gente de uma maneira tão absurda e tão real, tão perfeita, tão precisa, que às vezes emociona a gente, né? Isso aqui é de uma precisão tão grande que, para mim, isso aqui é prova que a Bíblia é escrita por Deus, irmão. Não tem como um homem escrever tão bem sobre um outro homem, sobre a humanidade, como a Bíblia escreve, entendeu? A perfeição que é o texto é tão meticulosamente calculado, tudo tão perfeito, cada letra, cada vírgula, cada palavra. É muito incrível, a Bíblia é uma coisa muito incrível. É o livro mais, tanto é que é o livro mais vendido do mundo, não é à toa. Enfim, é um livro maravilhoso. Uma pena que todo mundo não acredita, né? Não é todo mundo que acredita, né? Muitas pessoas não reconhecem ainda, mas eu creio que tem muita gente para reconhecer ainda Jesus. Todo olho verá e toda boca confessará que Jesus é o Senhor. Isso aí tudo bem, que vai acontecer isso um dia, né? Mas eu digo assim, nessa terra, né? A gente fica torcendo pelas pessoas, né? A gente fica orando pelas pessoas que estão em nosso redor. Tem um grupo de amigos da minha infância, só tem 6 pessoas ali dentro. Eu, um outro também que é convertido, e 2, um afastado, e 3 que não são um agnóstico, um ateu. O outro nem sei se é ateu ou se é agnóstico, mas acho que é agnóstico. Acho que tem 2 agnósticos, um ateu, um afastado e 2 que são convertidos, que é eu mais um. Então é um grupo que a gente está lutando por eles. Peço até aí, se você estiver vendo esse vídeo até agora aí, que você ore também pelas pessoas que precisam ser alcançadas por Jesus. Recapitulação do bezerro de ouro. Lembrem-se, jamais se esqueçam de como vocês provaram a ira do Senhor seu Deus no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até agora, vocês têm se rebelado contra o Senhor constantemente. Então, assim, isso aqui representa, hoje, nos dias de hoje, na época foi a saída do Egito, né? Hoje o Egito é o mundo, né? Então, quem foi do mundo foi do Egito. Então, eu fui do Egito, no caso, né? Então, quando a gente quer voltar para o Egito, é como a gente estivesse se rebelando contra o Senhor, né? É como eles lá queriam lá atrás voltar para o Egito, que eles falavam que lá tinha comida boa, tinha não sei o que lá bom, não sei o que lá bom, entendeu? Então, é essa comparação. O nosso Egito é. Assim, quem nasceu crente e é crente até hoje, talvez não entenda exatamente o que é isso aqui. Ou entenda pela explicação, no caso, né? Mas não vivenciou, no caso, o Egito, né? Eu, no caso, vivenciei o Egito. E detalhe, 40 anos no Egito que eu fiquei. Não, vem cá, quantos anos o povo ficou no Egito preso? 44 anos, não foi? 42? Engraçado, eu também fiquei 42 anos. Foi com 42 para 43. Eu tinha quase 43 anos quando eu tive um encontro com Deus verdadeiro. São as coincidências da vida. Até mesmo no Monte Sinai, tanto provocaram a ira do Senhor que ele esteve a ponto de destruí-los. Isso aconteceu quando eu estava no monte recebendo as tábuas de pedra gravada, com os termos da aliança que o Senhor tinha feito com vocês. Passei 40 dias e 40 noites ali e durante todo esse tempo não comi nem bebi coisa alguma. Bem, isso aqui eu nunca ouvi falar na época de hoje, tá? Não comi nem bebi coisa alguma, ou seja, não alimentar o corpo. Eu creio, tá? Que 3 dias sem beber e sem comer é possível, mas é bem difícil. Sem Deus não consegue de jeito nenhum. Isso aqui foi algo sobrenatural que Deus fez. E nunca vi ninguém declarar que conseguiu fazer isso aqui nos tempos de hoje, tá?
mas 40 dias bebendo água, sem alimentos sólidos, só no alimento líquido, só água, 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 eu já ouvi algumas pessoas, bem poucas pessoas, que falaram que conseguiram. Luciano Subirá e uma. Teve outra pessoa que falou além do Luciano Subirá? Eu lembro uma pessoa que falou 21 dias também. Ah tá, lembrei de outra pessoa aqui. Só que eu não lembro o nome dela. Acho que é pastor não sei que Júnior. Antônio Júnior, se não me engano. Eu não lembro o nome dele certinho, mas é mais ou menos isso. Ele falou que ficou 40 dias sem de jejum também. São duas pessoas que eu conheço assim pela internet, né? Que ficaram 40 dias sem comer nada, só na água. Agora, sem comer e sem beber no tempo de hoje, acho que não existe. Eu acho, tenho quase certeza. Mas naquela época, Moisés fez isso. E eu creio, obviamente, né, irmãos, que com o Senhor, né? O Senhor deu. Meu irmão, olha só, o jejum sempre o Senhor ajuda, tá? Até de um dia, até de 24 horas. Depois eu vou contar uma história qualquer dia sobre o meu primeiro jejum de 24 horas. Não vou contar agora não. Eu falei muita coisa hoje. Deixar para uma próxima oportunidade. O Senhor me deu as duas tábuas nas quais gravou com seu próprio dedo todas as palavras que eles tinham proclamado do meio do fogo quando estavam reunidos ao pé do monte. Passados 40 dias e 40 noites, o Senhor me entregou as duas tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança. Então o Senhor me disse: Levante-se, desça agora mesmo, pois o povo que você tirou do Egito se corrompeu, como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram metal e fizeram um ídolo para si. Bem, isso aqui mostra, irmãos, que a gente nasceu para adorar. Nascemos para venerar algo, entendeu? No caso, é Deus, né? Só que o ser humano ele precisa tanto disso que passou 40 dias e já criaram o bezerro, para poder venerar alguma coisa. Então, já que Deus não está aqui, a gente venera bezerro, venera qualquer coisa. Então a gente tem que ter cuidado com isso, que a gente consegue se corromper em tão pouco tempo. 40 dias apenas. 40 dias é necessário para você se corromper. Isso é a palavra de Deus, entendeu? É a palavra de Deus que está falando com a gente aqui hoje. Nós precisamos de apenas 40 dias para se corromper de Deus. Então, aquele primeiro amor maravilhoso eu lembro do meu primeiro amor, que foi maravilhoso, foi incrível. Eu acredito que todos os irmãos aí que tiveram o primeiro amor também, foi maravilhoso, foi incrível. A vontade é que nunca se acabe de ficar lembrando dele, né, com uma saudade muito grande. E é isso. Você pode se corromper muito rápido. Muito rápido. 40 dias. O Senhor também me disse: Vi como esse povo é teimoso e rebelde. Fique de lado, e eu os destruirei e apagarei o nome deles debaixo do céu. Dizem assim, ó. Já ouvi uma pessoa falar assim, ó. É impossível perder a salvação. É impossível. Deus deu. Tu acha que Deus vai ficar ali um caderninho? Fábio. Hoje o Fábio está salvo. Vou botar aqui no meu caderninho. Amanhã. Não, deixa eu apagar o Fábio aqui. Apaguei o Fábio de novo. Fez uma coisa errada, eu vou apagar. Ah, não, não. Agora eu vou botar de novo porque ele. Agora eu vou apagar o nome dele. Ele errou, vou apagar de novo. Acertou, vou botar de novo. Apagar. Ah, Deus não faz essas coisas não. Tu acha que vai ficar um caderninho o dia todo lá? Não, não, não. Mas olha o que está escrito aqui. Fique de lado, eu os destruirei e apagarei o nome deles de debaixo do céu. Depois farei de você e de seu descendente, uma nação mais poderosa e mais numerosa que eles. Bem, se ele reescreve, apaga, reescreve, apaga, reescreve, não sei. Mas que ele apaga, ele apaga. Está escrito aqui, ó. E apagarei o nome deles debaixo do céu. Né? Então, irmãos, que a gente tenha esse temor, né? Pelas coisas de Deus, né? Por Deus. E saber que a gente não pode ficar brincando, né? Com uma coisa que ele deu tão importante pra gente, que é a salvação. Depois farei de você, está aqui nessa continuação aqui, ó, e de seu descendente uma nação mais poderosa e mais numerosa que eles. Então, quando o monte ardia em chamas, virei-me e comecei a descer, levando nas mãos as duas tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança. Quando olhei para baixo, vi que vocês haviam pecado contra o Senhor, seu Deus. Tinham derretido metal e feito para si um ídolo, com forma de bezerro. Como se desviaram depressa do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então peguei as duas tábuas de pedra e as joguei contra o chão, despedaçando-as diante de vocês. Ou seja, o homem mais calmo da terra da época, que era Moisés, ele foi citado como o homem mais calmo da terra, com tanta raiva que jogou as tábuas da aliança e quebrou-las no chão.
Em seguida, como havia feito antes, prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi nem bebi coisa alguma por causa do grande pecado que vocês haviam cometido ao fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando sua ira. Então, irmãos, isso aqui está uma grande chave para a gente vencer o pecado. Não precisa ficar 40 dias nem 40 noites, tá, irmãos? Mas que a gente fique pelo menos aí um dia seguido, entendeu? Um dia, uma noite, 2 dias, 2 noites, 3 dias, 3 noites, não sei. Aí tem que ver cada um consigo mesmo e com Deus, né? Mas isso aqui é uma grande... E é de acordo com o pecado, entendeu? Vê que ele ficou 40 dias porque o pecado era gravíssimo, entendeu? Então, de acordo com o pecado, você vai fazer um jejum maior ou menor aí, de acordo com cada... O que é muito difícil, né, irmãos? É difícil demais parar um tempo para jejum, é muito complicado, como eu falei antes. Tive muito medo por causa da ira ardente do Senhor, que ameaçava destruir vocês. Mais uma vez, porém, o Senhor me ouviu. O Senhor estava tão irado com Arão que também queria destruí-lo, mas eu também orei em favor de Arão. Isso mostra o poder da nossa oração em favor das pessoas. Tomei o pecado de vocês, o bezerro que haviam feito, eu derreti no fogo, eu moí até virar pó fino. Em seguida, joguei o pó no riacho que desce do monte. Vocês também provocaram a ira do Senhor em Taberá, em Massá e em Quibrote Atavá. E em Cade-Barneia o Senhor deu a seguinte ordem: suba e tomem posse da terra que eu lhe dei. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor seu Deus, e não confiaram nele nem lhe obedeceram. Sim, vocês têm se rebelado contra o Senhor desde o começo. Prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que os destruiria. Orei ao Senhor e disse: ó soberano Senhor, não os destrua. Eles são teu povo, tua propriedade especial, a quem resgataste do Egito com teu grande poder e tua mão forte. Peço que te lembres dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, e não leves em conta a teimosia e perversidade do pecado deste povo. Se destruíres os egípcios, dirão: eles morreram porque o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que tinha prometido lhe dar. Ou talvez digam: eles os destruiu porque os odiava, levou ao deserto de propósito para matá-los. No entanto, eles são o teu povo, tua propriedade especial, que tiraste do Egito com tua grande força e teu braço poderoso. Mais uma vez eu pergunto, se você fosse Deus com a sua visão lá na frente, né, sabendo o que ia acontecer, e aí? Você permitiria que chegasse ali, nesse ponto? Como é que seria? Não sei, né? Uma nova cópia da aliança. Naquela ocasião, o Senhor me disse: corte 2 tábuas de pedra como as anteriores, faça também uma arca de madeira e suba ao monte para encontrar-se comigo. Eu escreverei nas tábuas das minhas palavras que estavam nas anteriores, aquelas que você despedaçou. Em seguida, coloque as tábuas na arca. Fiz, portanto, a arca de madeira de acácia e cortei 2 tábuas de pedra como as anteriores. Subi ao monte levando as tábuas na mão. Mais uma vez o Senhor escreveu os 10 mandamentos nas tábuas e as entregou a mim. Eram as mesmas palavras que o Senhor lhe tinha proclamado do meio do fogo no dia que vocês se reuniram ao pé do monte. Então virei-me, desci o monte e coloquei as tábuas da arca da aliança que eu tinha feito. As tábuas ainda estão dentro da arca, conforme o Senhor me ordenou. Os israelitas saíram dos poços do povo de Jacã e viajaram para Moserá, onde Arão morreu e foi sepultado. Eleazar, seu filho, serviu como sacerdote em seu lugar. Em seguida viajaram para Gudgodá e de lá para Jotbatá, terra com muitos ribeiros. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor e para estar diante do Senhor, a fim de servi-lo e pronunciar bênçãos em seu nome. Essas são suas responsabilidades até hoje. Por isso os levitas não têm porção alguma de terra como herança entre seus irmãos israelitas. O próprio Senhor é a sua herança, conforme o Senhor seu Deus lhe prometeu. Quanto a mim, fiquei no monte, na presença do Senhor, 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. E também dessa vez o Senhor ouviu minhas súplicas e concordou em não destruí-los. Então o Senhor me disse:
Levante-se, siga a viagem e guie o povo, para que entrem e tomem posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de você? Somente que você tema o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele e que ame e sirva o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma. Olha isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é o que Deus requer de nós, ó. Obedeça sempre os mandamentos e decretos do Senhor que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Veja os mais altos céus e a terra e tudo que nele há. Pertence ao Senhor, seu Deus. E, no entanto, o Senhor escolheu seus antepassados para amá-los, e escolheu vocês, descendentes deles, dentre todas as nações, como se vê. Portanto, submetam-se a eles de coração e deixem de ser teimosos. Nós seres humanos somos muito teimosos mesmo. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade e não aceita subornos. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá alimento e roupas. Olha que interessante, os estrangeiros que vivem entre vocês. Interessante isso, né? Portanto, ame também os estrangeiros, pois em outros tempos vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Olha só que interessante. Então, eu era um estrangeiro na terra do Egito. E mesmo assim Deus me amou. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Quando fizerem juramentos, jurem somente pelo nome dEle. Somente Ele é seu Deus, o único digno de louvor, aquele que, por vocês, fez os milagres poderosos que vocês viram com próprios olhos. Quando seus antepassados desceram até o Egito, eram apenas 70 pessoas, 70. Agora, porém, o Senhor, seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Uau! E terminamos aqui. Agradeço a vocês, peço perdão aí pelo iniciozinho, eu tenho emocionado um pouco. Quem assistiu até agora, quem viu, chegou até esse finalzinho aqui, tá de parabéns, né? Porque você demonstrou que ama a palavra de Deus, né? Deu aí 47 minutos. Muito obrigado por tudo. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e até o próximo, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.